Paulo, certa vez, ele escreveu, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós somos criados para glorificar a Deus. E nesse texto de 1 Tessalonicenses, Paulo ele reconhece o que nós chamamos de tricotomia. Hã? É, isso mesmo, né? Não tem nada a ver com tricô não, tá bom? Deve ter gente que está pensando aí, nisso aí eu sou fera. Não, não tem nada a ver com tricô não. Tricotomia, o que é isso? Como eu falei para vocês, né, a nossa ideia aqui não é esmiuçar cada um desses conceitos, né? Essa é uma teologia que a gente chama de teologia sistemática, que aprofunda melhor cada um desses itens. Mas é importante a gente entender, pelo menos de forma superficial, como que funciona. Até mesmo há divergências teológicas em relação a esse estudo, né? Mas, ao longo da história, 3 grandes correntes, elas ganharam força em relação à natureza do homem, né? A primeira a gente chama de monismo, né? Geralmente, para quem não acredita que Deus é um ser supremo, eles creem muito, né? Isso surgiu muito na Grécia, na época dos filósofos, entre eles a gente pode citar Sócrates e Platão, né? 2 exemplos de pessoas que acreditavam no monismo. O que é o monismo? Eles acreditam que corpo, alma e espírito é uma coisa só, né? O homem ele é uma unidade, tudo converge para uma única coisa, né? Esse é o conceito. Vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai pedir isso no quiz não, tá bom? Pelo menos eu acho, né? Já na dicotomia, né? Primeiro é o monismo, a segunda é a dicotomia. A dicotomia, os que creem nessa corrente acreditam que o homem ele é dividido em parte material e imaterial. A parte material é o corpo e a parte imaterial é a alma e o espírito, né? Mas eles têm dificuldade de distinguir isso. Para eles, alma e espírito significam a mesma coisa. Daí o nome dicotomia. O homem a natureza humana é dividida em 2 coisas, material e imaterial. No material é a parte física e a imaterial é a parte da alma e do espírito, como uma coisa só. Já a tricotomia, foi o primeiro nome que eu falei aqui, né? Já de tri, né? É um prefixo grego que significa 3. Então, tricotomia, essa corrente acredita que o homem é dividido em 3 partes, né? E essas 3 partes, elas pertencem à natureza humana, que é essas 3 partes aí, corpo, alma e espírito. Embora eles acreditem que também o homem é dividido em parte material e imaterial, mas nessa corrente eles conseguem diferenciar o que é alma e o que é espírito. Isso são coisas distintas para essa corrente. Então, nós, nesse estudo, vamos nos basear nessa terceira possibilidade, né, na tricotomia. Então, para a gente, o homem ele é formado por corpo, alma e espírito. 3 coisas distintas, né, porém, formam o mesmo homem, né? Então, se a Larissa perguntar quais os 3 elementos da natureza humana, você vai responder corpo, alma e espírito, certo? É como se fosse mais ou menos, salvo as devidas proporções, é claro, a teologia da Trindade, né? A teologia da Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 coisas distintas, né? Porém, formam uma única coisa que é um único Deus. Aqui é semelhante. Nós temos corpo, alma e espírito, 3 coisas distintas, porém formam uma única coisa que é o ser humano. Então, se a Larissa perguntar quais os 3 elementos, né, da natureza humana, corpo, alma e espírito. Só para esclarecer. Bom, nós não podemos esquecer nunca que nós somos mordomos. Isso é fato. Nós somos mordomos. A ideia da disciplina é essa, né? Analisar em que aspecto nós somos mordomos. Fato isso aí, certo? Bom, uma das principais atribuições do mordomo é abrir a porta.
não é verdade? Então, nós também temos uma porta para abrir. Nós, como mordomos, nós precisamos abrir portas, né? Aquelas portas que nos impedem de fazer a obra, né? E nós precisamos abrir essa porta, porque Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, não é Jesus que vai abrir a porta. Se alguém abrir, aí eu entro. Eu não só entro, eu compartilho a minha vida com ele, né? Porque o texto diz assim, se alguém abrir, eu vou entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Então nós temos esse obstáculo. Nós precisamos abrir as nossas portas, que são as portas que nos impedem de ter comunhão com Cristo. Quando a gente fala em templo, a gente não está se referindo à igreja, né? Porque a gente fala, o culto hoje vai ser lá no templo, a aula vai ser lá no templo, não é verdade? Então a gente não está se referindo à estrutura física, mas nós estamos nos referindo a quem? A nós mesmos, né? A nossa vida. Por quê? Porque nós somos a igreja, né? Se o Osmo estivesse aqui falando, ele ia falar aquela palavra em inglês lá que eu não sei falar. Não sei o que dizer, to you, né? Que a igreja é você, né? Então, o que acontece? Se no caso, eu perguntasse lá no quiz, né? Quando falamos de templo, estamos nos referindo a quê? Nessa disciplina. Estamos nos referindo à nossa vida, né? Então, se eu perguntasse assim, quando nós estamos nos referindo ao templo, estamos falando de quê? Da nossa vida, na nossa vida. O templo, né, do Espírito Santo, não é ao espaço. Então, aqui, né, tá o caso, o templo. Não, eu vou abrir agora, né, porque nós vamos falar do templo. Se eu consigo aqui, ó. Aí, ó, templo, nossa vida. Mas nós, como a gente viu na tricotomia, né, essa palavra aí bonita, nós somos divididos em 3 partes, né, da natureza humana, 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Corpo, alma e espírito. Então a gente precisa analisar como eu posso ser mordomo de cada uma dessas partes, seja no corpo, seja na alma e seja no espírito, que é o que a gente vai estar estudando hoje, tá? Então a gente precisa analisar cada parte. Então a gente vai iniciar pela mordomia do corpo. O corpo é a nossa parte física, material, né? Que na Bíblia diz que a gente foi feito do pó. E, gente, como é que é o nome agora? Fugiu. Pessoal, os cientistas, né? Os cientistas, eles comprovam isso, né? A gente trouxe aqui o que os cientistas eles falam. Eles afirmam que o nosso corpo é constituído de vários elementos químicos que veio da Terra, como carbono, cloro, flúor, hidrogênio, tintura de iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silicone, sódio, sulfuro, todos esses elementos aí. Então, realmente, a gente veio do pó da Terra, nós viemos da Terra, né? Eles comprovam isso. Mas aí, se eu perguntasse para vocês, mas quanto vale o nosso corpo? Um químico inglês, ele analisou o corpo humano cuidadosamente e ele verificou a seguinte situação. Com a gordura do corpo, a gente conseguiria fazer 7 sabonetes. Aí eu fiz uma análise aqui, né? Eu coloquei mais ou menos o preço de cada um. Eu coloquei o preço de cada um aqui para ver quanto é que o nosso corpo ele valeria, tá? Então, com a gordura, 7 sabonetes. Eu coloquei aqui 7 sabonetes ali, tu comprando do mais barato, vamos dizer que tu gasta R$10, né? Tem sabonete de 1 e pouquinho, né? R$10, tá? Mas se tu comprar daquele lá, aquele maiorzão, aí é R$2, R$3 cada um, né? Aí vai dar 20 e poucos reais, né? Com o fósforo do nosso corpo, a gente consegue fazer uma caixinha de fósforo. Aí eu coloquei sendo R$2, uma caixinha de fósforo. A hora que a gente compra um monte, né? Mas eu botei uma caixinha R$2. Com o potássio, tiraria uma fotografia 10x15. E eu botei R$5, mas é R$3. Mas eu botei 5, assim, aumentei um pouquinho. Com açúcar, adoçaria uma xícara de café. Um açúcar, R$4. Uma xícara, eu botei R$1. E com ferro, faria um prego. Então, prego, eu botei aqui R$1, que o Osmos com um monte de prego lá, eu botei R$1, um preguezinho pequenininho, né?
Tá, somando aqui, gente, fazendo uma conta de geografia, que no meu esposo diz, deu R$19. Então, o nosso corpo valeria R$19. Eita, tá desvalorizado, né? Não valeria muita coisa, não é verdade? Nosso corpo, ele não valeria muita coisa se a gente fosse analisar pelos elementos químicos que nós temos. Mas para Deus, gente, o nosso corpo, ele vale muito. Deus, ele se preocupa muito com o nosso corpo. Ele fala muito na sua palavra sobre a gente cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo. Então, para Deus, não tem preço o nosso corpo, né? E por isso, a gente deve administrar o nosso corpo para glorificar a Deus. Como o Osmir falou, nós somos feitos para glorificar a Deus. E aí eu vou trazer um texto para vocês, que é lá em 1 Coríntios, né? Se vocês quiserem anotar para ler depois. É 1 Coríntios 6, 18 ao 20, né? Alguns conhecem, os jovens conhecem decorado aí, né? Mas assim, eu gosto muito porque ele fala sobre isso, ó. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados cometidos fora do corpo, eles cometem, né? Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês, né, é santuário do Espírito Santo, é santuário, né? O corpo é onde a gente guarda o Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus e foi pago um alto preço. Por isso, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então, a palavra diz que a gente deve glorificar a Deus com o nosso próprio corpo e ter muito cuidado com o pecado sexual, né? Então, ele fala logo no início, aí nessa parte, que a gente vai aprofundar mais à frente, mas eu queria tirar aí o glorificar. No finalzinho, lá no 20, ele fala, né, que a gente deve glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, né? Quem já abriu a Bíblia conseguiu ver isso aí. E outro, o Osmir já falou, que é 1 Coríntios 10, 31, né? Que aqui o pessoal lá do grupo sabe decorar, né? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus, né? Então, nós devemos glorificar o nosso Deus com o nosso próprio corpo. Então, aí assim, ser mordomo do nosso corpo significa não pecar. Deixa eu ler essa palavra que é muito difícil para me falar, eu embolo. Mas está lá na Bíblia, né? Algumas vezes ele fala sobre... Ontem mesmo eu lendo Êxodo, ele falou disso aqui, na leitura de ontem. Pecar deliberadamente. Ser mordomo do nosso corpo significa não usar para pecar deliberadamente. Ou seja, de qualquer jeito, à torta e à direito, né? Mas sim honrar a Deus. Então, se eu perguntasse, né, como podemos ser mordomos através do nosso corpo? Não pecar deliberadamente. Deliberadamente, a Bíblia traz essa palavra, né? Não pecar deliberadamente, ou seja, não pecar à torta e à direito, né? Fazer de qualquer jeito com o nosso corpo. É o templo do Espírito Santo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz no nosso corpo. E isso influi várias coisas no nosso corpo, e a gente vai falar de cada uma delas. Por isso, a gente precisa entender que o pecado, ele nos seduz. Nossos corpos, eles são temporais e são frágeis. Por isso, nós devemos administrá-los com bastante cuidado para a glória de Deus. Nós somos mordomos de nossos corpos para Deus e para o nosso próprio bem. Porque quando a gente cuida do nosso corpo, a gente faz bem para quem, gente? Não é para a gente mesmo? Se eu não como coisas que me fazem mal, meu corpo não vai sentir. Né? A gente vê quando a gente está comendo muito mal, pelo menos lá em casa, né? Quando meu esposo aí está só no refri, só na manteiga, no queijo. Eita, menino, que triglicerídeo, colesterol. Eita, o açúcar, né? O açúcarzão lá, assim. Eita, menino, é um desespero. Vai lá fazer suco detox, aí, fecha, tira refri. Então, assim, a gente vê, a gente sente, sabe que isso não é bom para o nosso corpo. Qualquer momento, principalmente quem sofre de pressão alta, essas coisas, não é bom. Né? A gente passa qualquer hora ter algum problema aí no coração, é bem complicado. Então, a gente, além de estar honrando a Deus, a gente está cuidando de nós mesmos, né? Daquilo que Deus nos deu referente ao nosso corpo. Existem alguns canais do corpo que favorecem a entrada do pecado. Por exemplo, a gente vai falar agora sobre os olhos, né? A questão da concupiscência dos olhos. A gente vai falar agora sobre os sentidos, né? Então, primeiro que eu vou falar
é o da visão. Então, aqui o corpo, né? Nós falamos. Me sai, dá certo? É pela visão, gente, de algo proibido que contamina o corpo. A visão, ela contamina o corpo. Que muitas pessoas pecam contra o templo do Espírito Santo, desonrando com ações que terminam em adultério, fornicação, imoralidade sexual, furto, entre outras coisas. Pelo olhar ali começa o pecado, né? A Bíblia mostra o cuidado que devemos ter com os nossos olhos, para que os mesmos não se tornem canais para o pecado. A Bíblia fala de olhos altivos, trompeteiros, olhos cheios de adultério, né? Então a gente deve ter muito cuidado com os nossos olhos, com aquilo que a gente está vendo, que a gente está assistindo, que a gente está olhando, porque ele é a porta de entrada ali também para o pecado, através dos nossos olhos, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, o que a gente está olhando, o que a gente está admirando através dos nossos olhos. Isso pode futuramente surgir algum pecado por causa do primeiro olhar, né? Do que você deu ali. Se fosse aí o Osmir também, ele ia falar no sentido de olhar uma mulher bonita, né? Que ele sempre dá o exemplo. Olha lá a mulher, ele diz que não pode ter o segundo olhar, né? Aí olha já, não olha mais, porque se tu já der a segunda olhada, tu já está pecando ali, né? Então, ele diz que tem que olhar fixo para poder não olhar a segunda vez. Brincadeira, viu? Olha, segundos, viu? Segundos e já vira e não olha mais para você não pecar, né? Não pecar, porque aí você já está adulterando, né? A palavra diz, só em olhar e desejar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos nossos olhos, né? Aquilo que eu falo muito na questão do assistir, que às vezes a gente assiste coisas assim, através dos nossos olhos a gente vê coisas, né, no celular, às vezes os jovens, né? Que você vive assim no mundo, eu digo para os jovens, adolescentes que vivem na escola, naquele mundo de pessoas que não conhecem a Deus. Olha esse vídeo aqui! Aí tu vai olhar. Aí quando tu vê, tem coisa lá que, não vou ver não. Eita, cara, eita, olha aí e tal. E tu começa a olhar e aquilo pode não ser bom para a tua vida, né? O segundo, gente, então o primeiro é a visão, o segundo é o paladar. Paladar. Como pecado, né? Como eu posso ser mordomo, como eu posso ter cuidado com o meu corpo através do paladar, né? Eles estão ligados à fome e sede, né? O paladar da gente. A gente come, a gente bebe através da nossa, né? Na nossa boca, né? Através do... Eu ia falar da língua, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eles também podem se tornar condutores de pecado para o corpo. Como assim? Vou dar um exemplo. No sentido da fome, a glutonaria. Glutonaria, a Bíblia fala sobre isso, né? Pessoa que come demais, que já está cheio, mas pelo desespero, sei lá, né? E aí você come demais, e além da conta, sua barriga já está tufada, mas você quer comer mais. Né? Então, isso aí você está pecando porque você não tem necessidade, seu corpo não tem necessidade para aquilo, você vai passar mal, você vai vomitar, você vai ficar ruim, mas você vai. E a outra, gente, que é a embriaguez, né? Que é no caso da bebida. É a questão da embriaguez também, que a pessoa bebe vinho, bebe alguma bebida alcoólica, né? Então, você vai estar fazendo mal para o seu corpo, vai estar pecando também, porque vai estar... na Bíblia diz, né, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, né? Efésios 5,18 fala sobre isso. Quando o paladar está sob a força do poder do pecado, um homem ele perde o controle desse instinto natural da sua vida, né? E ainda com o paladar, o órgão responsável pelo paladar é qual? A língua, né? Então, se eu perguntasse qual é o órgão responsável pelo paladar, essa daí era dada, né, gente? É a língua. A língua é o órgão que é responsável pelo nosso paladar. E a gente deve ter cuidado também com a nossa língua. Através dela, nós podemos glorificar ou desonrar a Deus, construir e destruir. A língua, ela é um fogo destruidor, né? Então, eu falei sobre a questão da fome e da sede, mas agora a gente vai falar sobre a questão da nossa boca no falar.
Como eu posso glorificar a Deus através da minha fala, da minha língua, da minha boca, né? Então, eu gosto de 2 textos. O primeiro, tá, se vocês quiserem anotar também, referente ao paladar, é o Provérbios 18, 21. Ele fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Né? Quem sabe usá-la comerá do seu próprio fruto. Então, se você fala coisas boas, você vai falar coisas para a vida. Se você fala coisas ruins, você vai falar coisas para a morte. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Com a língua você pode dar vida, com a língua você pode matar. Então, bem forte, eu acho esse aí. E o outro é mais conhecido de vocês, Tiago 3, né? Só que eu gosto do Tiago 3,10. Mas a partir do 3, versículo 1 até o 12, ele fala só sobre a língua. Tiago, capítulo 3. Só que eu vou falar para vocês o 10, que é assim. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Né? Então, muitas das vezes, com a mesma boca, eu abençoo o irmão, na mesma boca eu falo mal do irmão ou falo uma coisa ruim para o outro irmão. Então, não pode ser assim. Né? Não pode, na mesma boca, proceder bênção e maldição. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa língua. Um dos maiores problemas que acontece dentro da igreja, gente, né, chama-se fofoca. A fofoca ela tem se espalhado dentro das igrejas e contaminando a vida de muitos cristãos. Até aqueles que dizem assim, olha, eu estou te contando só para tu orar, viu? Eu estou te contando isso aqui só para tu orar, porque eu me preocupo com o irmão. Mas não, a pessoa está falando só para passar uma fofoca, não é para orar, ela não está preocupada com o irmão, ela está preocupada de contar aquilo ali. Então isso aí, não existe fofoca gospel, né? Então, fofoca é igual disco de vinil. Para saber o enredo completo, tem que ouvir os 2 lados. Né? Então, se você, né? A gente vai já falar do ouvir, mas escutei uma fofoca. Você sabe o outro lado? Você ouviu o outro lado para você ficar já com raiva da pessoa? Porque assim, tem gente que escuta uma fofoca. Eu escutei uma fofoca que tem e-mail, por exemplo. Eu olho, meu Deus do céu, Deus me livre, não chegar perto dela não. Meu Deus, eu nem ouvi ela. Será que foi isso? Eu já estou com raiva da menina por uma coisa que eu ouvi, que ela não fez nada comigo. E aí eu já estou contando a fofoca. Né? Então isso dentro da igreja eu vejo que acontece bastante, né? E a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso. Sobre a questão da fofoca, né? Que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente vai falar da vida de outra pessoa. Fale da sua vida, das suas dificuldades, daquilo que você está precisando. Eu sempre falo, a gente falou no treinamento, no nosso grupo, quem é do nosso grupo do GA, pergunte para eles. A gente nunca fala da vida de ninguém que não seja do GA. A gente só fala da nossa vida. A gente só fala das nossas dificuldades, das nossas alegrias. A gente não põe na oração, não, eu vou orar para o fulano porque ele está passando por dificuldade. Não, que no GA dele vão cuidar lá dele. Por que eu vou orar aqui por ele? O GA dele está cuidando dele. Vou colocar o problema dele aqui? Não, a gente não coloca problemas de outras pessoas lá. A gente coloca o nosso problema, a nossa dificuldade, os nossos anseios, aquilo que a gente está passando. Então, jamais eu vou ficar falando mal da vida de outra pessoa. Se eu estou com uma dificuldade com a pessoa, eu vou falar com a pessoa, eu vou orar para Deus. Eu não vou chegar para o outro e falar, aquela pessoa ali. Não vou fazer isso. Porque se eu tiver algum problema, eu vou com ela. E se eu não quiser ir com ela, eu estou com alguma dificuldade, eu vou colocar diante do meu Deus que vai resolver. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalmem-se, né? Êxodo 14, lemos agora. Para que eu vou me desesperar? Então, a fofoca, a gente tem que ter muito cuidado com a fofoca. Que a gente não seja, que a nossa boca seja para glorificar o nosso Deus. E não para destruir, amaldiçoar, falar mal do irmão para o outro. Para que isso? Vamos glorificar a Deus com a nossa boca. E aí, Efésios 4, 29, eu gosto muito dele, né? Que ele fala assim, deixa eu ver o início agora. O início, amor. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Somente a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, somente for para edificar. Se não for para edificar, porque eu vou dizer, menino, tu tá feio, ó. Pra que eu vou fazer isso? Agora, se ele tá bonito, cara, tu tá bonito, ó. Gostei. Né? Se for para edificar, eu falo. Agora, se não for, para que eu vou destruir a vida da pessoa? Não é verdade? Então, não tem necessidade disso. Isso aqui não é eu que estou falando, não, gente. Tá? Isso aqui está na Bíblia. A gente comprou um livro aí de mordomia que nós estamos estudando, estamos lendo, só estamos repassando aquilo que nós estamos aprendendo. Deus está falando conosco e nós estamos repassando para vocês. Agora vamos para o ouvido.
Tem o olfato, né? O olfato agora. Cheirinho. O olfato. Nos nossos tempos, as trocas ela tem escravizado especialmente os jovens. O olfato é explorado com o cheiro da cola, do crack, da cocaína, da maconha, entre outros derivados. A busca de novidades e experiências alucinantes, ela tem destruído muitas vidas, né? Então, o que a gente trouxe para falar do olfato era apenas nessa questão do cheiro, né? Do que você tem buscado cheirar, né? Que a gente possa ter um bom cheiro agradável ao Senhor. E eu já passei demais do meu tempo, né, amor? Se empolguei. Nós vamos agora pro ouvido, né? O ouvido é sempre bom filtrar o que nós estamos ouvindo. Como já destacado, né? A fofoca ela tem entrado na igreja e tem feito grandes estragos. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente ouve, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, que mexeu muito comigo a primeira vez que eu ouvi, é que, há muitos anos atrás, que a pessoa que escuta uma fofoca, ela também é fofoqueira. Então, isso pra mim parou, né? Porque eu ouvia, pelo menos. Mas aí, eu disse, eu não quero ser fofoqueira. Sempre tive raiva de fofoqueira, eu disse, não vou continuar com isso. Então, quando a pessoa chega com fofoca pra mim, eu já corto. Meu irmão, você já orou? Você já foi com a pessoa? Vem para as 3 peneiras, né? Então, não vou contar porque não tenho mais tempo. Mas, enfim, a fofoca, né? Se você ouve, se você para ouvir a pessoa falando mal do outro, você também está sendo fofoqueiro. Então, a gente não pode estar ouvindo coisas que não venham edificar. A música, tem músicas também que a gente ouve, que a letra ela não vai glorificar a Deus, que não está glorificando a Deus. O tato, né? Vou para o último agora. O tato, os pés e as mãos, né? Deus sempre fala sobre os pés e as mãos. É assim, amor? Ele fala bastante sobre os pés e as mãos, né? E eu vou só ler para vocês aqui um exemplo. Sobre as mãos. O fruto do trabalho das mãos. Mãos que engrandecem, mãos que sustentam, mãos que abençoam, mãos que trabalham, mãos que traem, mãos que operam milagres. E nossos pés devem andar nas pisadas de Cristo, deve ser consagrado para andar em retidão na presença de Deus, andar com sinceridade e segurança. Nossos pés não devem andar segundo os padrões do mundo, nem andar desordenadamente, em dissolução, em roda de escarnecedores. Assim, ser mordomo do nosso corpo é honrar a Deus através dos sentidos da nossa vida. Então, se eu quero ser mordomo do corpo, eu tenho que honrar, eu tenho que glorificar a Deus em cada um desses sentidos aqui. Eu tenho que lembrar de todos os sentidos e o que eu estou fazendo para glorificar a Deus. E aí? Te dei tempo? A última, ser mordomo do nosso corpo, é? Ser mordomo do nosso corpo é honrar a Deus através dos sentidos da vida. Vamos lá. Bom, essas são as entradas de pecados para o nosso corpo. Mas quais são os pecados que afetam o nosso corpo? Né? A Larissa já citou alguns e a gente vai passar rapidinho por outros aqui. Né? Esse talvez seja o mais fácil da gente identificar, os pecados que afetam o nosso corpo. Né? Alguns deles, por exemplo, a fornicação. Né? O que é a fornicação? O sexo que envolve pessoas solteiras. Né? Segundo a Bíblia, isso é pecado. Né? Fornicação ela é uma prática voluntária, né? Ela é diferente da prostituição, que é uma prática comercial. Né? Os jovens, eu acho que ouvem muito essa tecla, né? Já que é um pecado envolvendo pessoas solteiras, a gente sempre fala para os jovens terem cuidado em relação a isso. Mas os casados também não estão de fora. Tem o adultério, que é um pecado que já envolve pessoas casadas. Né? Além desses pecados, né, nós temos ainda masturbação, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, vícios sexuais. Né? Tudo isso
são pecados relacionados, né, a essa entrada que a Larissa falou, que afetam diretamente o corpo. Então, se a gente não tiver cuidado, eles entram sim na nossa vida através desses sentidos, né? E em relação aos vícios, quando a gente fala em vício, às vezes as pessoas pensam que é só drogas ilícitas, né? Alcoolismo. Mas eu estava lendo outro de uma reportagem, um dos vícios hoje que está praticamente em 90% dos lares brasileiros é a pornografia. É um vício que entrou nas casas desde os mais jovens até os mais idosos, de mais idade. Não filtrou, não escapou ninguém. E entra nas nossas casas, e fazem um estrago. Então, esse é um vício também. E hoje está mais veemente por quê? Por causa do acesso. Deixa eu ver se dá tempo de eu contar uma história aqui, né? Lá na escola, por exemplo, né? Colocou lá na escola a rede móvel, a internet, né, para os alunos usarem, né? Só que teve que ser bloqueado. Por quê? Porque a internet era comercial, né, daquelas internets que são disponibilizadas nas escolas, mas que os provedores eles acompanham o que é acessado. E aí perceberam que a maioria dos conteúdos acessados pelos alunos eram conteúdos pornográficos. Então a internet teve que ser bloqueada, né? Ou seja, só para vocês terem uma ideia do acesso fácil que está tendo para os nossos adolescentes, né? E é um vício, né, que entra através dos olhos, né? Agora, é importante deixar claro que o nosso corpo, por si só, ele não peca, tá? O nosso corpo, por si só, ele não peca. O nosso corpo, ele não tem vida, né? Os nossos membros não têm vida alguma, né? Mas Deus tornou o nosso corpo animado, né, em todos os sentidos, né? Então, por isso o pecado ele afetou a vida humana, né? Então, a partir disso, todos os nossos membros eles estão suscetíveis ao pecado. Dessa forma, nós podemos usar o nosso corpo de diferentes formas. Nós podemos servir a Deus ou ao pecado. Nós podemos fazer o que é bom ou nós podemos fazer o que é ruim. Por isso, mordomia do corpo é administrar os nossos corpos para duas coisas. Primeiro, ter uma vida saudável, mas acima de tudo, glorificar a Deus. Então, quando a Larissa falou em pecar deliberadamente, ela está falando em glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, a mordomia do corpo consiste nisso, né? Como a Larissa falou, não pecar deliberadamente, mas usar os sentidos da vida para glorificar a Deus. Só que além do corpo, a natureza humana, o templo, ele também tem outras coisas, né? Qual que é a próxima? Já sabe, né? Mas qual que é a próxima? Fala aí para mim. A alma. Mas depois do intervalo a gente conta para vocês, né? Vamos orar. Bom, vamos falar agora de alma. Alma, ele é um assunto vespeiro, né? Vespeiro porque requer um aprofundamento específico e vários teólogos eles divergem em relação a isso. Mas o texto que a gente leva em consideração é o texto da criação, né? E soprou Deus no homem as suas narinas e ele se tornou uma alma vivente, né? Toda vez que a Bíblia usa a palavra alma, é um termo que no hebraico é chamado nefesh, que significa vida, ser vivente, né? Criatura, alguma coisa relacionada a esse tipo. Então, a alma, eu costumo dizer assim, que a gente não tem uma alma, a gente é uma alma, né? Eu costumo dizer isso, porque o texto diz, e Adão se tornou uma alma vivente, né? Ou seja, alguns teólogos até acham, né, a interpretação desse versículo bem mais profunda, onde eles dizem que
nós recebemos de Deus por transferência aquilo da qual Ele queria nos inserir, né? Ou seja, é uma coisa que Deus ele não criou, né? O homem, o corpo físico, Ele criou, foi lá, amassou o barro e tudo, né? A alma não, Ele transferiu, soprou, ou seja, o que Ele tinha, Ele transferiu para o homem, né? Mas assim, são escolas teológicas, né? A gente aqui, nós vamos definir a alma como a forma simples e objetiva do ser humano, né? A vida inteligente, vamos dizer assim, né? A vida física e inteligente do ser humano. É como se fosse administrar assim as nossas fontes vitais. E nós vamos dividir, para ficar melhor, nós vamos dividir a alma em 3 partes, né? Mente, vontade e sentimentos, tá? Mente ou intelecto, tanto faz, né? Mente e intelecto é a mesma coisa. Vontade e sentimentos, tá? Então, se por um acaso a Larissa perguntar quais são as faculdades da alma que nós devemos administrar, é a mente, a vontade e o sentimento, tá bom? Então, nós vamos nos basear nisso aí. Então, nós vamos comentar rapidamente cada um desses itens, né? A mordomia da mente ou do intelecto, ela consiste em 3 coisas, né? Imaginação, memória e razão. Só para a gente tentar situar, né? Com a imaginação, o homem ele idealiza, ele projeta, ele cria planos, ele cria sonhos, né? Ele imagina, ele planeja, ele constrói uma linha de raciocínio. Essa é a imaginação. É a força do intelecto humano que precisa ser bem utilizada, né? A Bíblia fala, por exemplo, de uma relação corrompida nos dias de Noé. Por quê? Porque a sua imaginação era má, né? Lá em Provérbios 6, do 15 ao 18, onde tem uma lista de pecados que Deus odeia, né? Lá tem um homem que planeja planos perversos, que traça planos perversos, ou seja, que imagina planos perversos. Então, uma parte da mente humana, ela está relacionada à imaginação. Nós vivemos num mundo em que a imaginação hoje ela é muito bem explorada, né? A imaginação hoje ela cria projetos fantásticos, né? Então, é bênção para o ser humano. Mas também nós temos imaginação que fazem coisas erradas, né? Como o dolo, o roubo, a mentira, né? Tudo isso são frutos da imaginação. A memória, todo mundo sabe, né? O HD, né? É aquilo que a gente guarda as informações, as recordações, né? E isso também pode influenciar diretamente naquilo que nós fazemos, né? Por exemplo, tem coisas erradas que eu fazia há 20 anos atrás que ainda estão na memória, estão guardadas lá, né? Não eram para estar guardadas, não eram. Mas simplesmente, às vezes a gente não consegue ir lá e apertar delete como no computador. Fica lá, né? Volta e meia vem, volta e meia aparece. Essa é a parte da memória, né? Você grava algumas coisas e elas ficam na memória e mesmo com o passar do tempo você não consegue deletar. Fica lá, né? Não influencia mais você em atitudes erradas, né? Volta e meia o pastor está dando testemunho aí, né? De como que ele vivia, né? E como foi alcançado por Deus, né? Ou seja, mas aquelas coisas elas ficam na memória, né? E a razão. A razão é aquela parte da mente em que você consegue julgar e decidir, né? Você consegue distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado. Essa é a razão. Muitas vezes a gente usa muito a expressão age com a razão, não age com a emoção, né? Porque a razão ela é uma parte da mente humana que consegue discernir o certo do errado. Às vezes, quando a gente toma decisões precipitadas, é porque nós agimos com a emoção. Quando a gente age com a razão, na maioria das vezes, eu não vou dizer todas, porque a gente também erra agindo com a razão, mas na maioria das vezes a gente acerta,
Né? Por quê? Porque a razão ela tem essa forma de agir. Então, a mordomia da mente, ela se preocupa em habilitar o cristão na utilização, né, desses poderes mentais que nós falamos aqui, né, com o objetivo de beneficiar a você mesmo e aos outros. E aí você pode perguntar, né, como que a gente consegue fazer isso? Paulo, ele deu a dica, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Né? Então, uma das formas da gente ser mordomo da nossa mente é acrescentar pensamentos que agradam a Deus para substituir aqueles pensamentos que desagradam a Deus. Você precisa acrescentar, você precisa colocar algo no lugar. Você simplesmente não consegue parar de pensar. O pastor ele fala muito disso, porque é a área dele, né? A mente humana ela avança muito. Então você não consegue, não posso parar de pensar, não consegue. Você precisa começar a pensar em outras coisas. E é isso que Paulo diz. Só que assim, nem sempre nós conseguimos dominar a nossa mente. Não é fácil, né? A mente ela tem inimigos. É que é igual um filme de ação, né? Tem os bandidos e tem os mocinhos. Tem os mocinhos e tem os bandidos. Então tem os inimigos da nossa mente. Quem são? Quais são os inimigos da nossa mente, né? Existem 2 inimigos fora da vida do ser humano e um inimigo dentro da vida do ser humano, né? Então, os 2 inimigos fora da vida do homem, né, seriam o mundo e o diabo, né? Se vocês quiserem anotar, né, quais são os 2 inimigos, sobre o meu tempo, 2 inimigos que está fora da vida do homem, né? É o mundo e o diabo. E ele tem um inimigo interior, que é qual? Alguém sabe? A carne, muito bem, a carne, né? A carne que está conosco, né? Então, se eu perguntar no quiz, né, quais são os inimigos da nossa mente? Então tem esses 3, né? O mundo, o diabo e a carne. O mundo e o diabo está fora do corpo do homem e a carne está dentro, né? Então tem esses 3, tá? Mundo, diabo e carne. O mundo, agora a gente vai falar de cada um, né? Mundo, carne e o diabo. O mundo, ele é o inimigo invisível que representa o sistema satânico para atrair a mente do homem pelos sentidos naturais, especialmente a visão, que a Bíblia denomina como concupiscência dos olhos. Quando a Bíblia ela fala em mundo, ela se refere ao sistema que se opõe ao verdadeiro cristianismo. A palavra mundo aparece 185 vezes só no Novo Testamento e é usada na maioria das vezes de forma metafórica, né? Quando o apóstolo João usava a palavra mundo, ele tinha por objetivo refutar falsos conceitos da relação de alguns cristãos simpáticos de uma teologia gnóstica que queria impor a vida cristã. Então, o mundo ele está relacionado às coisas que as pessoas fazem, que é contra a visão cristã, né? Por isso que a gente fala que nós estamos andando na contramão do mundo. Por que estamos andando na contramão do mundo? Porque o mundo faz coisas que é diferente, né, do mundo de Deus, o mundo espiritual. Então, quando ele fala em mundo, ele está se referindo a coisas que é contrário à Bíblia, né? Contrário à vida cristã. Então, o primeiro é o mundo, ok? O mundo. Agora, o segundo, né, que é o diabo. O segundo inimigo exterior do homem é o diabo. Sob o seu comando estão potestades e principados, né? Lá os adolescentes aprenderam lá em Efésios, né? Efésios 6, quando a gente falou sobre a armadura de Deus, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Potestades, principados, são forças espirituais que a gente tem ao nosso redor, que são invisíveis, mas eles estão ao tempo todo ao nosso derredor. Estão procurando nos atrair e envolver em seu sistema. Portanto, o diabo ele é um inimigo pessoal, ainda que invisível. Ele trabalha diretamente contra a nossa personalidade. Ele nos conhece, ele sabe os nossos pontos fracos e ele trabalha sempre para destruir. Ele não está brincando, ele está mesmo para matar, roubar e destruir a vida de cada um de nós.
Então, a gente também não pode estar em brincadeira contra a palavra de Deus, né, e contra ser cristão, porque ele não está para brincar, né? Qualquer vacilocinho nosso, ele está lá, né? Esse é o inimigo das nossas almas. Vocês viram lá quando Eva, o que ele falou para Eva, né? Foi assim que Deus disse que não pode comer, né? Então ele vem, muitas das vezes, usa até a palavra de Deus para confrontar a nossa vida para que a gente venha fazer as coisas erradas. Então ele está o tempo todo estudando para ver como vai fazer a gente cair. Por outro lado, o inimigo de dentro da nossa pessoa é a carne. A carne designa a parte da natureza moral e espiritual caída do homem. A carne é também denominada a nossa natureza pecaminosa, como o pastor Paulo já pregou também algumas vezes, né? Então, a nossa carne aqui, quando ele fala na Bíblia, ele está falando da nossa natureza pecaminosa, que está dentro de nós, é a nossa carne. A carne é fraca, né? Implica a manifestação do ego como aquele elemento negativo na natureza moral do homem. Paulo afirma que nada de bom habita em nossa carne. O termo carne não significa o corpo, tá? A gente não pode confundir a carne com o corpo. Ele não está relacionado ao corpo. É usado de forma metafórica, né? Que significa a tendência mal, que está impregnada em nós. Então, é a nossa tendência mal, é a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Por isso que é interno, né? E aí a Bíblia, ela fala dos desejos da carne, né? E ele fala de uma luta constante entre carne e espírito, né? Quando um cristão ele recebe a Cristo, recebia Cristo, quem vai morar dentro de mim? O Espírito Santo. Então há aquela briga entre a carne, que é a nossa natureza pecaminosa que está em nós, junto com o Espírito Santo que agora está morando dentro de nós. Então fica uma briga constante. Vai vencer aquele que é mais forte. Mas os dois estão aqui, ó, em nós. E aí eu gosto de Mateus 26:41, né, que ele fala assim: vigiem e orem, né, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, mais um versículo que fala aí sobre a questão do espírito e da carne. Esses são inimigos da nossa mente, que devemos enfrentar diariamente. Todo dia a gente enfrenta. Só assim poderemos ser mordomos da nossa alma, mas ainda não acabou, né? Nós separamos em que a alma? Mente, vontade, isso, vontade e sentimentos. E a gente vai ver como a gente pode ser mordomo através da vontade e dos nossos sentimentos. A mente ou o intelecto, como nós falamos, né, tem esses inimigos. Não confundir a mente com o cérebro, tá? O cérebro é físico, é um órgão do corpo humano. A mente não. Então, só para deixar claro. E o que é a vontade? Vontade é a faculdade que nós temos de eleger os passos para executar uma ação. Então, a vontade é isso. Eu começo a listar uns passos para executar uma ação. A vontade ela é uma das qualidades mais fortes do ser humano, mas ela não age sozinha, de forma alguma. A vontade ela está diretamente ligada tanto à mente quanto aos sentimentos. Ela não é isolada. Mas o segredo da mordomia da vontade é saber administrar os motivos que promovem a ação da alma através da vontade. É fácil demais então, né? É verdade. Não é fácil, né? Paulo, certa vez, ele disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, ele estava falando da vontade. Ele tinha vontade, às vezes, de fazer o que era correto. Mas ele não conseguia elencar os passos, para executar. Então, a vontade nem sempre é fácil de administrar. A gente só consegue administrar a vontade, como a Larissa falou, se ela estiver submissa à vontade do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se ela estiver submissa à vontade da carne, inimigo da mente, então a gente não consegue fazer o que agrada a Deus. Administrar a vontade humana, ela deve ser feita sob o princípio da vontade divina. Então, o segredo maior é esse. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso é fato. Então, quando eu submeto a minha vontade de acordo com a vontade de Deus, e como que a gente faz isso? Sempre que você vai fazer uma coisa, você tentar se perguntar, essa é a vontade de Deus? Deus quer realmente que eu faça isso?
Por isso que a gente sempre diz, vamos orar, vamos orar. Por quê? Para tentar ver qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente faz a vontade de Deus, aí não tem erro. Então, se a Larissa perguntar como administrar a vontade humana, você vai responder alguma coisa parecida com isso, colocando a vontade de Deus acima da minha, ou fazendo a vontade de Deus em vez da minha. Ou seja, sempre essa prerrogativa e essa prioridade. Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Nunca mudar a ordem. Aí você coloca, aí você acaba sendo mordomo da sua vontade, certo? Bom, observe que o intelecto, a vontade, o intelecto, a mente, a vontade e o sentimento, eles estão sempre ligados e devem ser submetidos ao agir do Espírito Santo. Isso é fato. Então, somos mordomos da nossa vontade quando nós colocamos a vontade de Deus em detrimento da outra. Bom, e em relação aos sentimentos, nunca é fácil controlar os sentimentos, não é verdade? O sentimento geralmente ele é comparado com a afeição e a emoção. Sentimento e emoção eles são parecidos. Observe que tudo está na alma, mas eles têm alguns detalhes que diferem. Então, por exemplo, o sentimento está relacionado à emoção. A vontade está relacionada aos passos que você atribui para realizar alguma ação. E a mente não, está relacionada àquilo que a gente imagina, aquilo que fica gravado, a memória e até a razão. Então o que acontece? O pecado ele deturpou os sentimentos do homem, fez uma bagunça total, porque não era assim, mas ele fez uma bagunça total. Só que a Bíblia diz que quando a gente se converte, nós temos que nos despir, está lá em Efésios, despir do velho homem, da velha natureza, e ser transformados em um novo homem. Paulo também diz em Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram e vieram coisas novas. É nesse contexto que ele fala, porque os sentimentos eles foram deturpados. Por exemplo, pegar um exemplo bem prático aqui. O amor, é um sentimento assim, acho que todo mundo já falou essa palavra alguma vez na vida, eu te amo. Mas assim, ele é um sentimento muito bonito, Deus é amor, Deus criou o amor, Deus quer que nós amemos uns aos outros, é lindo. Mas aí o pecado vem e deturpa esse sentimento e traz o ciúme, que é derivado do amor. Ou seja, você ama tanto que você passa a querer exclusividade e não quer dividir aquilo com ninguém, em nenhum aspecto. Mas não é para dividir mesmo não. Sim, é para dividir. Dividir como? Você não pode ter a pessoa só para você. Essa pessoa ela precisa ter amigos, ela precisa ter roda de conversa, precisa se socializar. Não é que o ciúme seja errado, não. O ciúme, por si só, ele não é pecado. Ciúme significa zelo por aquilo que você tem. Quando você tem ciúme por uma coisa, você tem zelo, então tranquilo. Só que quando você passa a querer, além do zelo, a exclusividade, eu tenho ciúme do meu carro, então não empresto para ninguém. Não, você é doido, empresto nada, Deus me love. Isso já é querer ser exclusividade. E se a gente pode ajudar outras pessoas, por que a gente não ajuda? É só para vocês terem uma ideia da deturpação que o pecado fez em relação aos nossos sentimentos. Agora, para a gente ser mordomo dos nossos sentimentos, só através da ação do Espírito Santo. Não tem outra. Somente através da ação do Espírito Santo. Uma vez que a gente recebe a Cristo, decide seguir a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na gente e ditar as nossas ações. Se a gente alimenta o Espírito, a gente faz coisas relacionadas ao Espírito. Paulo diz isso, Viver pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então, se você alimenta o Espírito, você faz coisas relacionadas ao Espírito. Se você alimenta a carne, você faz coisas relacionadas à carne.
Então, se a Larissa perguntar o que fazer para ser mordomo dos sentimentos, deixar ser usado pela ação do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, vivendo pelo Espírito Santo, qualquer coisa relacionada ao Espírito Santo. Sempre que você for falar de Espírito Santo, bote o nome Santo. Por quê? Porque a gente está falando de Espírito, o homem é corpo, alma e Espírito. Então a gente está falando de Espírito, e o Espírito não é necessariamente o Espírito Santo. Tá? Porque quem não recebe a Jesus como Salvador, também tem Espírito. Só não é o Santo, não é verdade? Então, sempre que você for se referir ao Espírito Santo, nas respostinhas do quiz também, você não esqueça da palavrinha Santo. Bom, observe que a dinâmica está sendo assim. A gente fala um pouco do que é e fala um pouco dos pecados. Falamos do corpo e dos pecados do corpo. Falamos da alma e agora nós vamos falar um pouquinho dos pecados da alma. E aí, interessante a gente deixar claro que os pecados da alma ficam no coração, né? Gente, como assim? Né? Na maioria das vezes que a Bíblia fala em coração, ela está falando de mente, tá bom? Acima de tudo, guarde o seu coração, por dele depende toda a sua vida. Está falando da mente. É do coração do homem que procede os maus pensamentos. Está falando da mente. A maldade do homem está no coração. Está falando da mente. Coração que traça planos perversos. Está falando da mente. Então, na maioria das vezes, né, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Lembra que eu falei de vontade? Porque está falando da mente. Né? Então, na maioria das vezes que a Bíblia fala de coração, ela fala da mente. Né? Nem todas, mas na maioria das vezes sim. Tá? E aí eu separei um texto para a gente até avançar e dinamizar melhor, que traz uma relação de vários pecados da alma. E aí, com esse texto a gente já consegue abordar tudo. Não precisa separar parte a parte. Né? Que está lá em Efésios 4, do 22 até o 31. Né? É um texto bem conhecido. Né? Inclusive, citei alguma parte dele aqui, a Larissa também. Começa assim o texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, né? Que se corrompe por desejos enganosos, e ser renovados no modo de pensar. E a revestir-se de novo homem, criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aí ele começa a relacionar aí alguns pecados relacionados à mente. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, que é um pecado relacionado à mente, né? E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Esse trecho ele traz uma lista de pecados, e esses pecados eles estão relacionados à mente. Alguns relacionados à alma, né? Repetindo, traz uma lista de pecados relacionados à alma. Alguns relacionados à mente, outros à vontade, né? E outros aos sentimentos. Né? Por exemplo, furto, ociosidade, isso está relacionado à vontade. Né? Ira, indignação, calúnia, maldade, amargura, a própria mentira que se desdobra, esses estão relacionados aos sentimentos. Né? A mente, eu tenho a mentira, né? a própria ira em si. Né? Então, a gente não separou por item porque eles estão interligados. Né? Então, esses são alguns dos pecados relacionados à mente, à alma. Né? E eu separei a mentira, né, que é um pecado que tem entrado também nas igrejas de forma bem veemente. Né?
A mentira, ela, a cada dia que passa, ela tem se tornado algo comum no nosso meio. Né? Comum no nosso meio. Comum mesmo. Né? Até no meio cristão. Às vezes, a gente não consegue perceber. Mas, gente, mentira é mentira. Né? Eu costumo dizer que já inventaram até a mentira gospel, né? E aquela mentira diz que não vai fazer mal para ninguém, então não é pecado. Não faz mal nenhum. Né? Um exemplo de mentira gospel, né? Que acontece muito nas igrejas, quando você quer fazer uma surpresa para alguém. Aí você quer distrair a pessoa. Né? Distrair não, eu não ia falar essa palavra não, mas vou. Você quer enganar a pessoa, né? Para conduzir ela até o local que vai ser a surpresa. É assim que funciona uma surpresa. Né? Digamos que a surpresa vai ser aqui, para o pastor Paulo, vai ser aqui na igreja. Mas vamos fazer numa sexta-feira. Tem que trazer o pastor Paulo aqui na igreja. Você precisa falar alguma coisa para ele. Aí você vai lá e solta uma mentirinha. Não, tem que ajustar as coisas aqui do musical de Natal. Tem que ser hoje, não tem outro dia e tal. Não, mas tem que ser hoje. Aí tem gente que diz que isso não tem problema nenhum. Gente, mentira é mentira, tá? Não existe mentira, mentiria, mentirona, como pecado, pecadinho, pecadão. Não, mentira é mentira. Tá? Então ficar bem claro isso aí. E como é que faz? De qualquer outro jeito, menos mentira. Né? Bom, então, nós citamos aqui alguns pecados do corpo. Eu acho que se a Larissa perguntar para vocês, dar 2 exemplos de pecado do corpo na hora do quiz, eu acho que vocês vão saber dizer, na verdade. Né? Glutonaria, bebedice, fornicação, adultério, masturbação, pornografia, vícios ilícitos, drogas, enfim, se ela perguntar, acho que vocês sabem. Da alma, se ela perguntar também, vocês vão saber dizer, né? Mentira, indignação, maldade, calúnia, furto, ociosidade, amargura. Então, se ela perguntar, vocês vão saber também. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar do Espírito. É o nosso último personagem que faz parte do templo, que é a nossa vida. E aí, quando se fala em Espírito, como eu falei para vocês, ainda há divergência entre alma e Espírito. Quando a Bíblia fala em Espírito, ela usa a palavra grega pneuma. Pneuma, que significa vento, ar. Né? Daí os nomes que a gente usa hoje em dia, pneumonia, pneu, pneumático, né? Tudo é derivado dessa palavra, pneuma, que significa vento. Então são palavras diferentes. E nós vamos dizer que o Espírito é aquilo que molda o caráter do homem, tá? Diferente de alma. A alma não teve nada a ver com caráter, né? Então, o Espírito é aquilo que molda o caráter do homem. Então, se a Larissa chegar a perguntar, né, qual que é a definição do Espírito humano, você vai relacionar com caráter. É aquilo que molda o caráter humano, né? Caráter é diferente de reputação, tá? Caráter é aquilo que você é, independente de quem esteja vendo. Esse é o seu caráter. A reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. Tá? Então, o Espírito, ele molda o caráter. E nós temos 2 faculdades relacionadas ao Espírito. A fé e a consciência. Então, se a Larissa perguntar quais são as faculdades do Espírito, fé e consciência. Muita informação hoje, né? É muita informação. Ó, as faculdades da alma: mente, vontade, sentimento. Faculdades do Espírito: fé e consciência. Tá? Faculdades do Espírito, fé e consciência. É através do Espírito que o homem se manifesta em seus sentidos espirituais. Né? Por exemplo, a fé. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. Né? Observe, natureza religiosa. Por quê? Até quem não acredita em Deus tem fé. A fé dele, inclusive, é até maior que a nossa, não é verdade?
né? E eu penso assim, né? Mas não vai entrar nesse processo aí de criação e evolução, não. Mas quem não acredita em Deus, quem não acredita na criação, quem acredita no Big Bang, também tem fé, né? A Bíblia diz que a fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que esperamos, né? A maioria das pessoas que não são cristãs, elas usam a expressão com fé em Deus. Às vezes você conversa com uma pessoa que não é cristã, e diz, não, mas com fé em Deus vai dar certo. Mas não é nem cristão, não, mas eu tenho fé em Deus, né? Então a fé é uma das faculdades do Espírito que define a natureza religiosa do homem, né? Lógico que a fé ela interage com as faculdades da alma. Como eu falei para vocês, tudo isso está unido, não estão separados. É uma dinâmica assim meio que não é tão simples de compreender, né? Mas está relacionado a isso aí. Bom, a fé ela é algo que nasce inato do homem, já nasce com o homem a fé. A fé já nasce com o homem, não tem para onde correr, né? E quando eu falo de fé, não é aquela fé salvadora, tá? A fé é a certeza de acreditar em algo que vai acontecer. Eu não estou falando da fé fruto do Espírito, dom do Espírito, fé salvadora, relacionada a isso. Não, né? Essa fé vem dessa primeira fé quando você decide seguir a Cristo. Mas as pessoas que não seguem a Cristo também têm a fé. E a consciência é um senso moral, né, sobre a vida de uma pessoa, né? A consciência é aquilo que julga, né, se essa atitude ela é certa ou errada, né? Ela está ali para julgar, né? Ninguém, por exemplo, ele é acusado ou elogiado pela consciência de uma pessoa. Ninguém pode ouvir a voz da consciência de outra pessoa. A voz da consciência, vamos dizer assim, né, ela é interior, é só a pessoa que ouve, né? Então, a consciência é uma forma de conhecimento que não depende de qualquer ajuda intelectual ou mesmo de ações emocionais ou ações volitivas. Ou seja, você não é uma ação que você decidiu ou escolheu. Não, consciência é algo inato, né? Eu coloquei até essa imagem aí, porque a consciência, ela às vezes age dessa forma, né? O anjinho e o diabinho, né? Então, quando as leis morais e espirituais elas são afetadas, a consciência ela cumpre o seu papel sinalizador. Ela se antecede à razão e ao conhecimento intelectual. Então, o espírito ele é separado nessas duas faculdades, fé e consciência. E para a gente finalizar, falta falar agora dos pecados do espírito, né? Vamos falar um pouco agora dos pecados do espírito. Esqueci de colocar um ali. Bom, pelo próprio espírito o homem tem a consciência de Deus, se relaciona com ele através da oração, da comunhão e da adoração. É assim que funciona, né? Então, alguns pecados relacionados ao espírito. Idolatria. Idolatria é um pecado relacionado ao espírito. O que é idolatria? Quando você coloca um ídolo no lugar de Deus. E o que é ídolo? Eu costumo dizer que ídolo é um PAC. Pessoa, atividade ou coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. Para alguns, o ídolo pode ser um celular. Para alguns, o ídolo pode ser um time de futebol, né? Para alguns, um ídolo pode ser um cantor, um ator, uma pessoa assim famosa, né? Então, depende de pessoa para pessoa. Ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, né? Então, a idolatria é um dos pecados do espírito e Deus já condenava isso desde quando Deus deu as primeiras leis lá no Egito, estava lá que ele repugnava a idolatria. Um outro pecado relacionado ao espírito é o orgulho, né? O que é o orgulho? O orgulho é a busca desenfreada de autoafirmação, né? Ou seja, o orgulho ele culmina na arrogância, na presunção, né? Então, o orgulho eu acho que não tem o que explicar. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? A Bíblia diz também que os orgulhosos eles serão destruídos. Um outro pecado, já falamos de idolatria, orgulho, egoísmo. Egoísmo é um outro pecado relacionado ao espírito, né?
O egoísmo ele torna as pessoas obsessivas, né? O egoísmo ele faz a pessoa pensar e agir tudo em torno dele próprio. Eu sou eu, boi no lambe, gato bebe leite, macaúba é um coco, cearense come a rapadura, né? E um outro pecado do espírito é a dureza de coração. A dureza de coração refere-se à pessoa que não se submete a qualquer orientação, a qualquer ordem, mando, alguma coisa assim, né? Às vezes o chefe manda fazer alguma coisa, a pessoa diz, não vou fazer não. Isso é dureza de coração. Então esses são alguns exemplos. Se por um acaso a Larissa chegar a perguntar também, para você citar 2 exemplos de pecado do espírito, a gente já tem esses exemplos aí, né? Idolatria, orgulho, egoísmo e dureza de coração. A única forma da gente se manter mordomo do nosso espírito é tendo uma intimidade com Deus, né? Observe que todos esses itens, eles estão direcionados à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais nós vamos conseguir vencer cada um desses pecados. Então, a ideia é essa, que possamos nos tornar realmente mordomos do nosso templo, né? Corpo, alma e espírito, e que tudo possa ser dedicado totalmente ao Senhor, corpo, alma e espírito, para a sua honra e para a sua glória. Amém?